Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu trouxe para vocês uma dica de um mangá excelente ambientado na Segunda Guerra Mundial, conhecido como Marcha para a Morte, do Shigeru Mizuki. Esse trabalho é baseado numa história real, apesar de possuir também uma pitada de ficção. Segundo o próprio autor, ele é uma história 90% verídica. Marcha para a Morte fala exatamente sobre isso que diz o título, ou seja, sobre um pelotão japonês que teve a ordem de realizar um ataque suicida contra o exército inimigo, no caso contra os norte-americanos. Mas antes de comentar sobre a obra, é muito importante a gente ter uma pequena contextualização histórica e também conhecer um pouquinho mais da vida desse importante mangaka japonês. A história toda se passa na Guerra do Pacífico, nome dado por uma série de batalhas entre o Império Japonês e os aliados, especialmente os Estados Unidos. Foram vários os conflitos que ocorreram em diversas ilhas no Sudeste e também no Sudoeste Asiático. O Mizuki fazia parte do exército japonês naquela época e foi enviado para batalhar numa ilha chamada Nova Bretanha, que hoje em dia faz parte da Papua Nova Guiné. Foi nesse local que, em março de 1945, ocorreu a investida suicida realizada pelo Batalhão Naruzi. Por sorte, o mangaka não participou do evento porque ele estava se recuperando numa das unidades de tratamento. O Mizuki, além de estar com malária, foi atingido por uma bomba durante o ataque aéreo, perdendo seu braço esquerdo. Anos depois, já no Japão, ele começou a produzir vários trabalhos que principalmente falavam sobre fantasmas e sobre a própria mitologia japonesa. Mas além disso, o Mizuki também publicou livros e mangás que falam sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, onde o próprio Marcha para a Morte se inclui. A edição que eu li, que eu mostrei logo no início do vídeo para vocês, foi publicada pela editora Devir, no selo Tsuru, que é exclusivo para mangás. É uma edição bem bonita, num tamanho grande, com uma sobrecapa ilustrando soldados japoneses e a capa mostrando embarcações de guerra. Já a arte do Mizuki é bastante diferente, pelo menos dos mangás que eu já li. Os traços dos personagens são extremamente simples, sem muitos detalhes, enquanto o fundo e todo o ambiente é extremamente realista. Basicamente, esse mangá funciona como uma crítica, tanto às loucuras do conflito como um todo, que não são poucas, quanto com relação à postura abusiva dos comandantes japoneses. A história se inicia com o exército japonês chegando nessa ilha que eu falei antes, a Nova Bretanha. E lá nós acompanhamos como é que era o cotidiano de todo mundo. Não existe um protagonista nesse mangá. Nós simplesmente vamos vendo, né, como é que era a rotina dos militares por ali. Tem a preparação para a batalha, tem as dificuldades em conseguir comida, os perigos da selva e coisas assim. Nessa parte nós vemos, por exemplo, como os soldados rasos sofrem muitas agressões diárias e muitas vezes completamente aleatórias por parte daqueles que estão acima na hierarquia. Já quando as tropas norte-americanas chegam no território, nós vemos as inúmeras dificuldades dos japoneses em enfrentar um exército tão numeroso e bem equipado como o dos americanos. Num determinado momento ocorre o tal do ataque suicida por parte de um grupo de japoneses, mas aqui eu já não vou falar muito para não dar nenhum tipo de spoiler. A questão central e grande crítica do Mizuki nesse trabalho diz respeito a certas tradições, a certos discursos e posturas empregados pelos comandantes japoneses que muitas vezes não faziam o menor sentido com relação ao mundo real, com relação à realidade. Justamente por isso, muita gente acaba saindo prejudicada. É uma ilusão, por exemplo, pensar que todo japonês, ao entrar numa guerra, ele está disposto a se matar se for necessário. Viver e morrer como um samurai, ter uma morte digna, se sacrificar em prol do país, muitas vezes todas essas coisas estão mais no campo do discurso do que na vida real mesmo. Apesar de alguns de fato pensarem quase tudo baseados na tradição e na honra, quase como se fosse uma espécie de cegueira, a grande maioria eram simplesmente pessoas normais, pessoas que estavam tentando sobreviver para poder voltar para casa, voltar para suas famílias. É exatamente isso que o Mizuki quer nos mostrar através desse trabalho, sobre como muitas pessoas, muitos soldados foram mortos, se sacrificaram por conta de questões completamente absurdas e desnecessárias.
Enfim, eu deixo aqui então para vocês a dica desse excelente mangá, que é extremamente crítico e também é muito interessante para quem gosta de entender todos os detalhes relativos à Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje falando sobre esse mangá chamado Marcha para a Morte. E lembrando, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse mangá que eu falei aqui hoje, e ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. E eu também vou deixar aqui na descrição o link do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo, onde você pode contribuir com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, você também recebe algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você tem interesse em ler esse mangá, se você já leu, ou se você tem alguma sugestão de mangá interessante para eu falar por aqui. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!